Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de C++, e na aula de hoje nós vamos aprender sobre recursividade, que nada mais é quando eu tenho uma função que chama a si mesma, n vezes. Então eu tenho um controle, eu preciso de um controle para poder encerrar essa chamada, porque senão essa chamada vai ser infinita, tá? A gente tem que ter esse controle aí, tem que ter esse cuidado, obviamente, dentro da função. Mas nada mais é do que isso. Sempre que eu tiver uma função que chama a si mesma, isso se chama recursividade. Então na aula de hoje, a aula é um pouco extensa, nós vamos entender o recurso e nós vamos ver algumas aplicações para esse recurso, ok? Então vamos para a prática. Vamos lá para o computador e entender como que a gente faz esse processo aí de uma função chamar a si mesma. Logo depois da vinheta. Roda aí. Então, pessoal, vamos lá. Aqui no computador, então, vamos entender aí a recursividade. Como é que funciona, como é que a gente implementa de forma básica uma recursividade. Entender de forma geral o conceito aí de eu criar uma função que vai chamar a si mesma. Então, já estou com o código básico aqui da aula 25 e vou criar aqui uma função do tipo void, onde essa função vai fazer uma contagem, ok? Vai escrever os números na tela até um determinado valor que eu indicar. Então, por exemplo, se eu indicar o valor 10, essa função vai escrever de 0 a 10. Se eu indicar o valor 20, ela vai escrever de 0 a 20. E assim por diante, certo? Então, uma função contador aí. Então, o nome vai ser... Vou criar aqui com o nome cont mesmo, tá? De cont de contador. Vou atribuir aqui dois parâmetros para essa função, dois argumentos, que eu vou chamar o primeiro aqui de num, os dois int, ok? E o segundo de cont também não dá, né? Vou fazer o seguinte, vou deixar cont com o nome do argumento e a função eu vou chamar de contador, ok? Fica mais fácil assim, eu acho melhor o cont para o nome do argumento aqui, e a função chamar contador. Então, o que essa função vai fazer é simplesmente escrever na tela aí do valor que eu indiquei, do 0 até o valor que eu indiquei. Suponhamos, vamos começar aqui, vamos fazer essa função sem recursividade. Como é que ficaria aqui? Por exemplo, eu vou indicar só um parâmetro, ok? Só o parâmetro num. Iria criar aqui vou criar até dentro do for, não vou declarar aqui não. Vou usar o for, criando uma variável, vou iniciar essa variável em 0 e indicar, enquanto essa variável for menor que num, eu incremento o valor dessa variável. Na sequência, eu dou um comando cout aqui para escrever o valor do valor do i, ok? Então, ele mais um barra n. Então, está aqui uma função, tá? Para poder escrever na tela aí de 0 até o número que eu indicar. Deixa eu prototipar a função aqui e vamos chamar a função. Aqui, ó, contador, e vou colocar aqui 10, onde eu quero que essa função escreva de 0 até 10. Então, por enquanto, sem recursividade, tá? É uma função simples. Opa, deixa eu ver onde que eu errei aqui. Deixa eu ver. Int. Tá, aqui, ó. É porque eu não inicializei aqui com o 0, tá certo? Então é porque ficou errado ali. Pulei na digitação ali. Vamos lá. Compilando e executando. Vamos ver que vai escrever de 0 a, no caso aqui, 9, né? Para incluir o 10, tem que colocar igual. Beleza. Vai escrever de 0 a 10. Se eu colocar aqui 20, ele vai escrever de 0 a 20. Nada de novo até agora,
Ok? Isso aqui a gente já sabe fazer, é uma função muito simples. Só que eu quero implementar essa função usando a recursividade. Então, vamos lá. Vou deixar dessa forma aqui por enquanto, só que eu vou adicionar aqui, vou mudar a minha função. Vou adicionar um parâmetro a mais, que vai ser um parâmetro contador, ok? No caso, eu não vou usar for, não vou usar loop nenhum. Aí já é uma das vantagens dessa recursividade, que eu não vou precisar usar o loop, porque como eu tenho uma função que vai chamar a si própria, né, eu não preciso implementar o for para poder criar uma rotina de execução, executar mais de uma vez um determinado comando. Então, o que eu vou escrever? Vou continuar aqui. O que eu vou fazer? Escrever na tela o valor de cont, tá certo? Que vai ser o contador inicial, vai ter o valor de contagem inicial, tá bom? Vai ser passado aqui nesse parâmetro. Inclusive, nós temos que mudar aqui, né? O protótipo, no caso, tem que incluir aqui o cont. Já vou inicializar ele 0, tá? Como eu quero atribuir ele como para um argumento, um valor padrão, eu quero toda vez iniciar a contagem do 0, então eu não vou me preocupar em passar esse valor como argumento, já que sempre vai ser 0. Então, vou passar ele aqui como padrão no protótipo da função. Então, quando eu chamar a função, eu não preciso mais indicar o valor de cont, porque ele já está ali como padrão, ok? Então, vamos lá. Tá, por enquanto nada de novo também, ainda nada de novo, né? Então, eu tenho aqui o cout, que faz a impressão do valor de cont, e agora vamos indicar aqui a condição de parada e chamada da função novamente. Então, eu quero fazer uma verificação que enquanto o valor de num, nota que o valor de num é esse valor informado aqui, tá? Ele não está como padrão, então eu tenho que informar esse valor que vai vir aqui para o num. Então, enquanto o valor de num, veja bem, for maior do que o valor de cont, qual que é o valor de cont? 0. Tá vendo? O valor de cont é 0. Então, enquanto o valor de num for maior que o valor de cont, o que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui, ó, a função contador, ok? Passando os mesmos parâmetros. Eu preciso passar o num, tá? Então, vou passar aqui o num e cont. Só que aí que vem o detalhe. Se eu passar assim, isso aqui vai entrar num loop infinito. Eu preciso incrementar o valor de cont, tá? Então, veja bem, salvei ali, né? Cont vai iniciar em 0 e o num vai iniciar em 20. Então, num é maior que cont? Não. O que ele faz? Ele chama a função contador, passando novamente o parâmetro aqui num, que eu não mudei, então eu passo 20, e cont, que eu vou aumentar, porque ele vai imprimir aqui, certo? Então, veja bem, eu vou incrementar o valor de cont, mas não é que não. Aqui eu não vou fazer um pós-incremento, eu vou fazer um pré-incremento, tá certo? Para ele incrementar, fazer o incremento antes aí. Então, veja bem, estou incrementando o valor de cont e agora vamos só rodar a função aqui que já vai funcionar. Tá? Eu já tenho a recursividade aqui funcionando, olha que bacana. Tá vendo? A primeira vez que entrou aqui, ó, o cont, né? O cont inicia em 0 e o num é o valor que eu passei. Então, ele faz a impressão. Ele imprimiu o quê? Cont 0, ok? Num é maior que cont? Não. Então, o que ele faz? Chama a função novamente. Passa o 20 e o cont incrementado. Então, veja bem, aqui ele vai passar o cont valendo 1, né? 0 mais 1 vale 1. Então, ele dá o cout
valendo 1, ok? Verifica, num é maior que conte? Não, então ele chama a função novamente, passando o quê? 20 e o conte incrementado, valendo 2. E assim por diante, até que conte não seja mais, até que num não seja mais maior que conte, e aí ele finaliza a chamada, né? A função para de chamar a si própria e finaliza, né? Ele sai aqui do contador, né? Das chamadas do contador e prossegue o programa normalmente. Então, isso é recursividade. Então, só para vocês entenderem como é que isso funciona na memória. Eu vou colocar uma ilustração aqui do lado para vocês entenderem melhor. Gente, cada chamada da função, isso aqui é uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça para a gente entender bem recursividade. Cada chamada da função, ela vai usar o seu próprio registro de ativação, tá certo? Que, por sua vez, contém suas próprias variáveis e parâmetros, tá? Para a gente entender, olha aí na ilustração, é isso daqui, ó. Tem a função main, ok? Tá lá o registro de ativação na memória. Depois eu chamo a função contador, tá? Função contador ali com o valor 0, né? Primeiro entrou ali o conte com o valor 0. O num, no meu caso aqui, né? O num com o valor 20, o conte com o valor 0. Depois a função faz o seu procedimento e chama novamente, cria uma nova chamada para essa função. Ou seja, vai ser um novo registro de ativação dessa função, tá? Ela vai ter outra área para armazenar as suas variáveis, certo? E aí ela chama novamente, ou seja, ela recebe um novo registro de ativação, certo? Com uma nova posição na memória, as suas variáveis, os seus parâmetros vão ter novas posições e assim por diante. Tá? No nosso caso aqui, eu estou fazendo aqui o exemplo com 10, né? Aqui está com 20, vou mudar aqui para 10 também, tá? Se eu tiver 50 chamadas, eu vou ter 50 funções aí, 50 novas funções, cada uma em com a sua determinada posição de memória para suas variáveis e seus parâmetros, tá certo? Então, gente, isso é recursividade, quando eu tenho uma função que chama a si própria. Tá bom? Então, pessoal, essa aula ela ficou um pouco extensa. Na próxima aula, eu vou voltar com esse assunto de recursividade. Inclusive, eu vou até deixar o desafio aqui para vocês, para a próxima aula. Eu quero que... São exercícios padrões aí, geralmente de faculdade, tá certo? Eu quero que vocês criam aí funções recursivas para fazer fatorial e sequência Fibonacci. Fatorial, eu creio que todo mundo sabe como é que faz. Se não souber, consulta o Google e Fibonacci. Também, se não souber, consulta o Google e o que é uma sequência Fibonacci. E tenta fazer esses dois programinhas aí. Um para poder fazer o cálculo de fatorial e outro para poder fazer a sequência Fibonacci. Basicamente é isso aqui, ó. Deixa eu dar uma explicação. Por exemplo, o que seria 4 fatorial? Tá? 4 fatorial é igual 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O que seria 8 fatorial? O que é o 8 fatorial? É 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá bom? Isso aqui é o fatorial. E a Fibonacci? A Fibonacci, a sequência é o seguinte. Deixa eu dar um exemplo aqui de Fibonacci. Por exemplo, eu começo aqui com 0, 1. Uma forma fácil de entender seria que o próximo número esse é o 1 mais, aqui, ó, 1 mais o 0, que dá 1. O próximo é 1 mais 1, que dá 2. O próximo, 2 mais 1, que dá 3. O próximo, 3 mais 2, que dá 5. Tá vendo? O próximo, 5 mais 3, que dá 8. O próximo, 8 mais 5, que dá 13. E assim por diante. Isso é uma sequência Fibonacci.
tá bom? Então eu quero que vocês criem esses dois programinhas aí, o para fazer o fatorial e para fazer a sequência Fibonacci. Esse é o desafio para a próxima aula, ok? Em recursividade. Pode até fazer sem recursividade, só para vocês entenderem. Depois implementa aí a recursividade, tá bom? Então é isso daí. Pessoal, quem não se inscreveu, se inscreva no canal. Não se esqueça de clicar no joinha, tá bom? Dúvidas e sugestões postem nos comentários ou mandem por e-mail. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.